tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Luquini Batista e hoje, na nossa aula de correlação básico-clínica, nós iremos falar de cistite pós-coito. Caso clínico de hoje, Annelise, feminina, branca, 20 anos, casada, secretária, natural e procedente de Ribeirão Preto. O queixa e duração dela é a ardência urinária há 2 dias. Na história da moléstia atual, o paciente refere que há 2 dias, logo após retornar da viagem de núpcias, começou a perceber disúria, que é então a dor, ou a ardência para urinar, polaciúria. Polaciúria é o aumento de frequência de micções, de idas ao banheiro para urinar, mas sem aumento do volume urinário durante o dia do indivíduo. Então, na polaciúria, em geral, é aquele fenômeno que ocorre que você está com a sensação de bexiga cheia, você tem aquela vontade de urinar, você vai, mas sai só um pouco de urina, E aí você, a cada 15, 30 minutos, sente de novo vontade ao banheiro, mas quando vai urinar, urina pouco, Então, a polaciúria é esse aumento de idas ao banheiro, porque você sente vontade de urinar a quase todo momento, só que sempre que você vai urinar, sai um volume pequeno. E aí a somatória disso no dia, ela permanece inalterada, em média habitual desse indivíduo, tá? Então, polaciúria. Urgência urinária, ou seja, aquela sensação iminente de que se você não for ao banheiro, você vai urinar nas calças, Então, você precisa ir correndo para o banheiro, Urgência urinária. E dor em região hipogástrica, ou seja, dor ali na região do baixo ventre, em topografia, justamente da bexiga urinária. Então, paciente com vários sintomas aí que nos remetem ao trato urinário inferior. Disúria, polaciúria, urgência urinária e dor em região hipogástrica há 2 dias. De antecedentes pessoais, a paciente nuligesta, ou seja, nunca engravidou, menarca aos 12 anos, ciclos menstruais regulares, sexarca aos 20 anos. Ou seja, sexarca é a primeira relação sexual. Então, se a gente observar aqui, ela acabou de ter a primeira relação sexual e ela conta na história que acabou de retornar aí da viagem de núpcias, Nega patologias ou uso de medicamentos e como método anticoncepcional, camisinha, porque até então ela não tinha relação sexual e provavelmente nessa viagem de núpcias, como planejamento aí para evitar uma gravidez, foi feito o uso aí do preservativo. No exame físico geral, ela está em bom estado geral, corada, hidratada, febril, consciente, orientada e ativa. No aparelho respiratório, a expansibilidade está preservada, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, frequência respiratória 16 incursões respiratórias por minuto. No aparelho cardiovascular, o ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, e a pressão arterial de 110 por 60 milímetros de mercúrio. O abdômen plano, normotenso, timpânico a percussão, doloroso a palpação de região hipogástrica, justamente o sítio anatômico ali onde ela deve estar com algum problema, e sinal de Giordano ausente. Sinal de Giordano, para que vocês tenham uma ideia melhor, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ver essa manobra semiológica. Mas, basicamente, ela consiste em você fazer uma leve pancada no dorso do paciente, na topografia renal. Você faz tanto do lado direito como do esquerdo. Quando o paciente tem infecção no rim, que a gente costuma chamar de pielonefrite, quando você faz essa pancada nessa topografia, essa leve pancada nessa topografia, o paciente ele urra de dor ou até pula de dor, Então, aqui o Giordano é justamente caracterizando
que ela não tem sinais de pielonefrite, né? E aí a gente reforça esse diagnóstico, que provavelmente é uma infecção do trato urinário inferior, né? Sem acometer ainda o superior, felizmente. E aí ela colheu um exame de urina no nosso laboratório de análises clínicas Barão de Mauá, nosso laboratório aqui fictício, né? Bom, então o exame de urina, né, tem algumas características que a gente vai utilizar para interpretação, não é? Então, os caracteres gerais da urina, como cor, né? Então, cor normalmente é amarelo ouro, o valor de referência seria amarelo citrino, né? O dela está um amarelo mais intenso, amarelo ouro. Volume não há um valor de referência, porque normalmente o exame de urina você colhe dentro de um frasco pré-determinado, né? E ali cabe um limite de volume. Então não tem um valor de referência, vai ser o tanto que o paciente urinou ali no frasquinho. No caso dela, 30 ml. O aspecto da urina normalmente é límpido, no caso dela está turvo, né? Então sugerindo já, só no exame macroscópico, só de você olhar a amostra, você já percebe que a urina está alterada. Então é uma variação grosseira, mas já pode te dar alguns indicativos, né? A densidade urinária e o pH da urina, né? Que aqui a gente vê que a urina dela está um pouquinho mais densa do que o normal, e o pH tendendo à acidez, aí, mas ainda dentro do valor de referência. Muito bem. Aí vai para a análise bioquímica, né? Onde a gente vai ver presença ou não de elementos anormais. Então, como vocês podem ver aqui, glicose, o normal é estar ausente, no caso dela está ausente, né? O que poderia dar uma glicose presente na urina? Por exemplo, um diabetes mal controlado, né? Bilirrubina, né, também ausente, né, o valor de referência. O que poderia dar aumento de bilirrubinas, né? Então, por exemplo, distúrbios obstrutivos em vias biliares, né? Corpos cetônicos também ausente, né? É o normal. O que poderia dar presença de corpo cetônico na urina? Um jejum prolongado, tá? Então aí você precisa, obviamente, ver essa informação dentro do contexto clínico, um jejum prolongado, né? Pode dar um pouquinho de corpos cetônicos presentes, ou uma condição patológica, por exemplo, a cetoacidose diabética, né? Que aí você tem aumento de cetonúria, né? Então pode ser utilizado a urina como critério diagnóstico da cetoacidose, por exemplo. Hemoglobina, né, ou seja, pigmentos da hemácia, né, sangue, né, o normal é ausente. No caso dela, deu uma cruz em 4, né? Várias coisas podem dar presença de hemoglobina, né, na urina, e aí você vai ter que buscar, né? A causa mais comum de hematúria, né, de presença de sangue na urina, é litíase do trato urinário. Aqui, outra coisa também na mulher, que saindo de litíase urinária, na mulher lembrar também que se ela colher o exame de urina no período menstrual, ela pode contaminar essa urina com o fluido menstrual e aí também dá sangue na urina. Então é uma outra alteração que pode aparecer e não ser doença, né? Ou, no caso dela aqui, essa hemoglobina pode estar associada aí a uma outra patologia, né? Proteína, né? A gente vê que o normal é que venha inferior a 30 mg por decilitro, então, em geral, a gente não perde proteína na urina, como vocês bem sabem, né? Então, aqui no caso dela veio traços, também, assim, nada muito significativo, né? Causas mesmo de proteinúria, a gente pensa em doenças renais, né? Lá no glomérulo, né? Mas no caso dela aqui traço, né? É quase que desprezível. Urobilinogênio, também o ideal é vir inferior a 1 mg por decilitro, né? No caso dela está ausente, né? Se o urobilinogênio aumenta, daria aquele fenômeno de urina de cor de Coca-Cola, que a gente chama de colúria, né? A gente já falou isso lá em sistema digestório, né? E nitrito, que o normal é negativo, no caso dela veio positivo. Isso aqui é um indicador
né, de provável infecção urinária. Então, o nitrito positivo aqui para a gente é uma informação importante. E aí, pensando em infecção do trato urinário inferior, né, que ela já tem aí o nitrito positivo, né, aparecer assim um traço de proteína, aparecer um pouquinho de hemoglobina, pode estar associado aí ao processo infeccioso. Por isso que eu falei para vocês que a alteração que a gente viu ali é pouquinho e é desprezível, né? Não vou me importar com isso aí agora, né? Provavelmente está associado ao quadro aí de infecção urinária que a gente, né, viu que clinicamente está importante. Aí a gente vai ver células epiteliais, né, que o ideal é que sejam raras, aqui estão abundantes. Então, são células que vêm aí do epitélio urogenital, né, ou do próprio da bexiga, né. Então, o ideal é que não esteja, né, desprendendo tantas células, né. Então, a gente pode ver uma ou outra, mas, né, não muito. Aqui a gente vê abundantes. Pode estar associado ao quadro de infecção urinária. E aí aqui leucócitos incontáveis e com grupamentos. Vocês vejam que o normal é até 10.000 por ml. Esses valores de referência, vale destacar que variam de laboratório para laboratório. Então é sempre bom a gente olhar qual que é a unidade de medida, tá? Em alguns laboratórios, eles fazem número de leucócitos por campo, tá? Em alguns eles fazem número de leucócitos por ml. Então sempre é bom dar uma olhadinha para ver qual que é o valor de referência. Mas de qualquer maneira aqui tem tanto, né, que, né, a pessoa que avaliou, porque isso é um exame feito no microscópio, e a pessoa, né, depende de um operador ali que vai olhando, né, e aí ele coloca ali como incontáveis, né. Então, ou seja, muitas células brancas sugerindo aí a resposta, né, inflamatória de defesa à infecção. E principalmente quando tem esses grupamentos, né, mostra realmente aí que está tendo, né, inflamação. Então, leucócitos com grupamentos incontáveis. E aí a gente vê aqui as hemácias, que o normal é até 10.000, dela chega a 12.000, está um pouquinho elevado, mas aqui a gente até pode associar, de repente, ao quadro aí infeccioso. Filamentos de muco são raros, cilindros, né? Os cilindros que podem aparecer na urina normalmente são cilindros hialinos, tá? Mas isso deve ser inferior a 110 ml, né? Então ela apresenta cilindros hialinos mais raros, que podem ser, né, restos que vêm lá dos túbulos do néfron, tá? E aí, como dentro do néfron é um canudinho, às vezes sai uma estrutura cilíndrica que se moldou dentro ali do túbulo, né? Então, mas pode aparecer, mas ele tem, se aparecer, tem que ser esse hialino aí, né? Existem cilindros patológicos, né? Se não for hialino, você pode pensar em algumas doenças lá do néfron, né? Tubulopatias do rim. Presença de cristais, né? O ideal é que estejam ausentes. Presença de cristais na urina, né? Inclusive, a gente vê muito em paciente que tem litíase urinária, né? Que no caso ela tem alguns cristais de urato amorfo, e aí aqui a gente também não vai valorizar muito nesse momento, porque ela está com uma infecção de urina, né? A gente já viu, né, que o leucócito está bem positivo e o nitrito, né, tá positivo e o leucócito muito elevado. Então, né, aqui só foram alguns cristais, né? Então, nesse momento essa informação aqui, vamos dizer que ela é irrelevante agora. Leveduras. E olha lá, bactérias, né? O normal é estarem ausentes, né? Desde que você faça uma coleta de urina adequada, né? Lembrando que para que você colha o exame de urina, deve ter uma higiene, né? Da região ali urogenital. E em geral a gente colhe a urina do jato médio, ou seja, o indivíduo começa a urinar, ele para, urina a metade, né, da urina lá e finaliza depois no vaso sanitário de novo. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma flora, né, na região urogenital, e principalmente a mulher, né, que está muito próximo ali da região genital, né, da vagina. Se ela já, no momento que ela começa a urinar, ela já colher, ela pode levar aquelas bactérias presentes na flora, e aí vai dar a presença de bactérias na urina. Então, é sempre muito importante, quando a gente vai avaliar essa questão da bactéria, avaliar se o paciente entendeu a questão da higiene, manter a genitália limpa e se ele colheu o jato médio da urina. Por quê? Quando você começa a urinar, a urina
né, naturalmente ela lava, né, toda aquela sujeira que está ali no trato urinário e essas possíveis bactérias que podem estar ali. Então, aquele primeiro jato, ela limpa, né, e aí você colhe o segundo jato, que aí já viria realmente aquela urina estéril que está lá na bexiga. E é isso que eu quero avaliar. Eu quero saber se a urina que está lá na bexiga ela está limpa, né, se tem bactéria lá. Né? Então, isso é muito importante. Aí, aqui no caso, né, a paciente foi orientada, higiene, asepsia, tudo certinho, colheu o jato médio, e aí ela vem com 3 cruzes em 4. Então, vocês vejam que é um exame de urina que não há dúvidas, né, em que a gente consegue, então, né, além da história clínica, que está muito típica, não precisaria nem desse exame de urina, tá? Para uma história dessa, você pode até prescindir, né? Mas aqui a gente tem um exame de urina aí, né, reforçando ainda a nossa hipótese agnóstica, né? Então, né, para ela, pessoal, ficou uma cistite da lua de mel, tá? Hoje a gente fala mais em cistite pós-coito, né? Nós vamos conversar depois mais sobre isso, mas na mulher, né, existe aí uma grande proximidade da uretra com a vagina e da vagina com a região anal. E há, né, uma facilidade, né, das bactérias da região anal migrarem para a região vaginal, colonizar e eventualmente, né, numa situação em que tenha trauma, essas bactérias conseguem invadir a uretra e aí causar uma infecção de urina. Então é da própria flora da mulher, né? E por que isso, a cistite da lua de mel? Isso era muito comum no passado, porque a relação sexual, ela, do ponto de vista ali de mucosas, ela traumatiza ali a mulher. Então você tem o atrito ali constante, né, durante o ato sexual, e aí você pode ter lesão ali, né, da uretra, e a própria, né, relação sexual pode favorecer a ascensão dessas bactérias que estão colonizando ali a região vaginal para a uretra, né? Além disso, né, o uso de camisinha, né, que pode também irritar a região vaginal, né? Tudo isso, né, então pode favorecer essa infecção. Por isso que ela é muito conhecida também como cistite pós-coito, né? Antigamente era da lua de mel, porque muitas vezes, né, a mulher ia ter a primeira relação sexual na noite de núpcias. Hoje, né, isso já não ocorre mais, né? Então a gente hoje usa esse termo cistite pós-coito. Então é uma coisa que é comum mesmo, né? E aí nós vamos falar sobre essas diferenças, né, entre o aparelho genital masculino e feminino, que favorece, então, né, essa ocorrência de cistite muito mais na mulher, né? O homem praticamente não tem esse problema. Bom, aqui uma conduta, né, que a gente tem para infecção urinária baixa, né, uma cistite, né, a infecção da bexiga urinária, cistite, né? Então, infecção do trato urinário inferior, uma cistite aguda, bacteriana, norfloxacino, 400 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, é bem suficiente, tá? Então, foi prescrito e aí orientado para elas medidas de higiene e de prevenção da cistite pós-coito. Então, existem algumas medidas que não há uma comprovação científica, mas também não é maléfico. Então, seria, por exemplo, o quê? Depois da relação sexual, a mulher vai se lavar, né? Vai para o chuveiro, lava, higieniza a região genital. Quer dizer, mal isso não vai fazer. E, eventualmente, né, isso aí poderia proteger ela da infecção, né, da cistite pós-coito. Então, é uma orientação que a gente pode fazer para a mulher, né? E em alguns casos, né, quando é de repetição, a gente pode até prescrever uma antibiótico profilaxia aí para a mulher para evitar que ela tenha nessas cistites aí pós-coito. Bem, então, né, diante desse quadro clínico, como proposta aqui para o nosso TBL, ficará, né, para que vocês citem as semelhanças e diferenças anatômicas entre o aparelho excretor feminino e masculino. Tá muito fácil, né, gente? E como você explicaria a ocorrência da cistite da lua de mel. Então, eu já falei aqui algumas coisas para vocês. Agora nós vamos avançar na aula, então também vai ficar muito fácil aí para vocês responderem essas duas questões. Então, vamos lá. Bem, o sistema urinário, né, a anatomia, né, a gente tem então os rins bilateralmente, né, os ureteres, a bexiga, né, e a uretra. Então, nas semelhanças, né, a gente teria aí até
praticamente a bexiga, né? Tudo igual no homem e na mulher. E aí já na uretra é que começam as diferenças. Vamos ver. Na mulher, o comprimento uretral é de 4 a 5 centímetros. Então a uretra dela é curta em relação à do homem. A do homem vai variar aí de 16 a 20 centímetros. Então vejam aqui, né? Aqui nessa figura aqui a gente vê a bexiga, né, da mulher, e aqui a gente vê a uretra. Então, relativamente pequena quando comparada do homem. Vamos ver lá do homem. Do homem a gente tem lá a bexiga, aí a gente vai ter a uretra, que passa pela próstata, então é a uretra porção prostática. Depois, uma parte da uretra aqui, que é depois da próstata, mas antes de entrar, né, na região cavernosa, ali, né, dentro do pênis. Então, aqui a gente teria um pequeno trajeto de porção membranosa e depois a gente teria a porção esponjosa, que é toda a uretra peniana, né? Então, obviamente, né, o comprimento uretral, né, é muito maior no homem. E existe uma outra característica também, que é a distância uretroanal. Então, se você fizer uma marcação aqui no ósteo uretral e aqui na região anal, o que, que a gente tem? Na mulher, essa distância aqui ela é pequena, né? Então, a gente tem uma pequena, uma grande proximidade aqui com o canal vaginal, né? E também com a região uretral, está muito próximo. No homem, né? Obviamente, nessa distância uretroanal, né, é praticamente intransponível, né? De forma que aquilo que eu falei para vocês, na mulher é muito comum ocorrer, né, uma migração dessas bactérias aqui para a região vaginal e colonizar, tá? Então a mulher ela pode estar naturalmente colonizada ali na vagina com Escherichia coli, que não tem problema nenhum, né? Mas estando colonizado aqui na região vaginal, a facilidade que ela vai ter para chegar na região uretral e aí causar uma infecção de urinária é fácil. No homem, praticamente é impossível, né? Anatomicamente, a gente imaginar essa migração aqui, né? A única situação em que poderia ocorrer, né, uma colonização de E. coli no homem seria no caso de sexo anal, né? Que aí seria, e aí, né, é muito mais frequente aí nas relações homossexuais, né? Aí poderia ter, mas é muito incomum, né? Então, por isso que na mulher a gente vê muito essa cistite pós-coito, né? Essa é uma das razões, né? Bom, em relação à anatomia aí dos rins, né? É um órgão, então, de localização retroperitoneal. Ele tem um diâmetro longitudinal aí de 11 a 12 centímetros, né? E pesa em cerca de 150 gramas. E aí nós temos o parênquima renal, que é dividido em duas camadas. Uma camada aqui, né, cortical. Então é o córtex renal, não é isso? E aí a gente tem a camada medular, que é a camada mais interna, que é essas regiões que formam essas pirâmides, né, esses triângulos aqui, né? Medula. Desenhando aqui algumas, né? Tá difícil às vezes até de ver aqui na figura aqui onde tem uma, onde termina a outra. Bem, nós temos a cápsula renal, que é uma membrana de tecido conjuntivo aí que envolve os rins. Temos aí a fáscia de Gerota, que é a camada de gordura perirenal, envolvendo a região perirenal. E o hilo renal, que é essa região aqui que engloba, né, a artéria renal, veia renal e a pelvis renal, ou seja, o ureter, né? Bom, histologicamente, nós temos no córtex renal, né, ele vai ter aí em torno de 1 centímetro de espessura e vai conter essas estruturas que são importantes aí para o funcionamento do rim, que são os glomérulos, né? Então, a gente tem aqui nas setas amarelas, né, indicando, eu estou circulando outros aqui. Então, a gente é uma região rica em glomérulo, né? Muito glomérulo. Muitos, né? E aí é onde então começa, né, o nosso filtrado. Aqui a gente tem, nesse outro corte histológico aqui embaixo, ó, vou mostrar para vocês,
glomérulos, né? Tá marcado até com a letra G aqui, ó, glomérulo, né? Vamos circular o glomérulo. Aqui tá meio... pegou um pedacinho só dele, né? Vamos circular aqui onde a gente consegue identificar glomérulo, né? E aí ele consegue identificar aqui pra gente também túbulo proximal, vou destacar em verde, tá em P, olha que bacana, né? Túbulo proximal, porque o túbulo proximal tá logo em seguida do glomérulo, né? E lembra, né, que o túbulo ele vai, ele desce para a medula, depois ele sobe, né? Então, aqui também a gente vai encontrar o túbulo distal em amarelo. Olha que bacana, né? Então, no córtex renal, né, além da gente ver os glomérulos, a gente vai ver. Nessa figura aqui, a gente consegue ver em maior aumento, né? Então, aqui os glomérulos, né? Olha lá. E a gente consegue visualizar bem, né? Os túbulos proximais, né? Olha lá. E os túbulos distais, né? Olha que bacana. E a gente percebe, né, que existe aí, né, uma certa diferença, né, histológica aí entre eles, né? Muito bem. A medula renal, ela vai ser formada, então, por essas 18 estruturas cônicas, né, que eu tentei desenhar naquela primeira figura, que está um pouquinho mais fácil, né, para a gente visualizar, né? São estruturas cônicas, né, piramidais, né? Olha que bacana. Aqui a gente vê outra, né, ficou meio acortadinha, e aqui outra, né? Então, ela vai fazer a base, né, dessa pirâmide, que é aqui, né, a base, ela vai fazer limite com a zona cortical e os vértices, né, saliências, né, aqui do cálice renal, aqui embaixo. E as laterais, elas vão ter contato com extensões aí do tecido cortical, que são as colunas de Bertin. E cada papila renal vai se abrir para um cálice menor, né? E os cálices menores vão se juntando e formando aí a pelve renal, né? Bem, a urina, ela vai ser despejada nos cálices menores, vai para os cálices renais maiores e finalmente vai atingir, né, aqui a pelve renal. Né? E aí, falando da anatomia né, e entendendo um pouquinho da estrutura tecidual dos rins, né, vamos lembrar um pouquinho aí das funções do rim. Né? Então, vocês vejam né, que ocorre uma filtragem por dia de 180 litros de sangue. Né? Então, realmente esse sistema ele é muito eficiente. Se a gente imaginar aí mais ou menos, né, que um indivíduo tem em torno aí, se a gente pôr 6 litros de sangue, que é muito, seria quase 60 vezes por dia, né? O volume de sangue é menor que isso, né? Então daria aí 3 litros, se a gente colocar, daria 120 vezes, né, por dia aí, de filtragem, né? Então, realmente é um sistema muito eficiente. E tudo, então, que passa no glomérulo, né, agora lembrando que ele é uma peneira, né, então certas coisas ele não vai deixar passar, né, mas tudo que passa aqui vai ser como se fosse um filtrado do teu plasma, né, é idêntico ao teu plasma, a única diferença é que não vai ter grandes proteínas, não vai ter aquela célula, não vai ter não é para ter hemácia, não é para ter glóbulo branco, não é para ter plaqueta, não é para ter nada, é como se fosse um purificado do plasma, né? E aí, né, muito do que vai ser filtrado precisa ser reabsorvido, porque o que a gente quer que vai na urina é só aquelas substâncias, né, aquelas toxinas ou aqueles excretas que estão ali no plasma que não vai mais ter utilidade. Então, depois dessa filtragem, precisa ocorrer uma grande reabsorção, e principalmente aqui no túbulo proximal, né, vai ter uma grande reabsorção aí de água, de íon sódio, cloreto, potássio, bicarbonato, aminoácidos, que eventualmente ali, né, são filtrados, e glicose, porque tudo isso aí, na verdade, é importante para o nosso organismo. E aí, o que não será reabsorvido? Ureia, que é metabolismo de aminoácido, creatinina, que é metabolismo da creatina muscular, o ácido úrico, que é metabolismo de ácidos nucleicos, a bilirrubina, que é o metabolismo da hemoglobina, e toxinas e demais substâncias, né, e até o excesso de água também, né, medicamentos, né, então a gente sabe que tudo será eliminado pelo rim.
Mas de forma que o túbulo proximal é o que vai fazer o grosso, né? Ele é que vai reabsorver a maior parte de volume, né? E vai caber para as outras estruturas que vêm na sequência fazer ajustes mais refinados, né, de absorção, né? Bem, na participação endócrina do rim, né, nós temos a secreção de renina, então o rim, além de fazer essa filtração do sangue, ele também vai controlar o nosso volume hídrico, né? Então, através da secreção da renina, lá na mácula densa, ele é capaz de ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? E que vai atuar aí na retenção de líquido. Então, ele consegue, né, vamos dizer assim, o rim ele pode funcionar como um sensor de volemia. Se você está com excesso de líquido, ele vai deixar você urinar e eliminar aquele excesso de água, né? Porque a água em excesso é tóxico também, né? Você fica com uma intoxicação hídrica, né? Então você não pode. Por outro lado, se você estiver desidratado, né? Vamos supor que você está correndo, praticando exercício físico e está transpirando, sua urina vai sair tipicamente amarela, né? Então o que está acontecendo? O teu rim está segurando todo o líquido possível para que você não desidrate. Então o rim vai ter esse papel fundamental na manutenção, né, do nosso equilíbrio hidroeletrolítico, né? E aí a gente tem também como outra função endócrina a secreção da eritropoetina, né? Então ele vai regular a produção de hemácias, né? Então é muito importante nessa função, tanto é que em pacientes com doença renal crônica, em geral a gente vai ter o quê? Anemia pela falta desse hormônio, né? Pacientes que têm problema renal crônico ou que fazem diálise, muitas vezes a gente tem que repor esse hormônio para tratar a anemia deles, né? Além disso, a endócrina metabólica, né, que também faz parte aí, né, ele vai participar da produção de vitamina D, ele expressa uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase, né, e aí ele vai promover a hidroxilação da vitamina D e tornar ela ativa, né, transformar esse hormônio num hormônio ativo, né, além de ter um papel aí na gliconeogênese, né, que é pequeno, né? Pequeno, mas existe. Então é isso, né? Como nós falamos, rim é importantíssimo para o equilíbrio hidroeletrolítico, manutenção da pressão arterial, né? E o equilíbrio ácido básico, né? Do pH sanguíneo. De forma que a unidade funcional do rim, como vocês já devem estar vendo na fisiologia, é o néfron, né? Então nós temos aqui representado, né, essa estrutura, essa unidade funcional, que ela é composta pelo glomérulo, pelo túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. E depois os ductos coletores, né? Muito bem. E é muito interessante, né, a gente observar, né, como que é tudo muito bem, vamos dizer assim, planejado aqui. Que por um lado nós temos sangue sendo filtrado aqui no glomérulo, e ele vai percorrendo todo, né, aqui o túbulo proximal, vai para a alça de Henle, depois vem para o túbulo distal. E existe aquilo que a gente chama de fluxo contracorrente, né? No fluxo contracorrente, a gente tem que o sangue ele vai na direção contrária ao fluxo do túbulo, né? Então, enquanto o fluxo do sangue ele vai daqui para lá, nós vamos ter que o fluxo do líquido dentro do túbulo vai daqui para lá, o sangue ele vai na direção oposta, né? Então é aquela fluxo contracorrente que a gente fala. E isso é muito importante porque aumenta bastante, né, a eficácia dos mecanismos aí renais, né, de absorção e excreção, né? Isso aí vai potencializar, né, esse mecanismo, né? Bom, corpúsculo renal, também chamado aí de corpúsculo de Malpighi, né? Ele é a estrutura que envolve o tufo glomerular mais a cápsula de Bowman, né? E o sistema tubular, que são todos os túbulos que a gente comentou. Então, o néfron vai ser a junção dessas duas estruturas aí. Nos rins, em média, temos aí 1 milhão de néfrons, né? É coisa pra caramba, não é isso?
O córtex, então, ele vai estar com a principal função aí de fazer a reabsorção, né? Reabsorção. E na medula, né, a gente vai ter basicamente a produção de urina, onde a gente tem aí os ramos descendente e ascendente da alça de Henle. Então, os processos que envolvem a formação de urina são o filtrado glomerular e o seu processamento em todo o sistema tubular. E aí nós temos o polo vascular, que é onde entra a arteríola aferente e sai a eferente do glomérulo. E essa artéria renal se ramificando, né, no hilo em direção ao córtex, onde seu ramo são chamados aí de arteríola aferente. Né? E essas arteríolas aferentes, elas fazem essas alças, né, essa capilarização em tufos, né, formando o glomérulo, e a confluência delas vai ser a arteríola eferente. E o polo urinário vai ser a emergência aí do túbulo contorcido proximal. Na cápsula de Bowman, né, em que a gente então envolve aqui o glomérulo, a gente vê que tem dois folhetos, né? Aqui o folheto parietal, e aí a gente tem um folheto visceral, né, que é revestindo, né, a superfície externa desses capilares da arteríola aferente, que é composta pelos podócitos, né? E aí nós vamos ter entre essa camada visceral e parietal um espaço, né, glomerular, onde estão presentes aí as fendas de filtração e vai ocorrer então a saída, né, do filtrado para dentro desse espaço aí. Aqui a gente consegue observar, né, a proximidade aqui nessa figura do túbulo distal com a arteríola. E a gente tem aqui as células justaglomerulares, e nós temos aqui, né, essa estrutura que é muito importante para a regulação aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é a mácula densa. Então, essa mácula densa ela vai funcionar como um sensor, ela consegue, né, vamos dizer assim, comparar o sangue que está chegando ali no glomérulo com a urina que está indo embora no túbulo distal, né? Então, ela consegue, através disso, regular, né, esse volume hidroeletrolítico. Aqui, para a gente olhar de uma maneira mais detalhada, né, essas fendas de filtração que a gente tem lá no glomérulo. Então, vejam que o capilar que está dentro da cápsula de Bowman, ele é fenestrado, olha lá, ele é cheio de furinhos. Eu costumo dizer que ele é parecido com as ruas de Ribeirão Preto, se bem que agora Ribeirão Preto melhorou bastante as ruas, né? Antes eram muito mais esburacadas, né? Então é cheio de buraco. E aí você vai ter, né, revestindo esses capilares, né, os podócitos. Então a gente tem o podócito aqui e ele vai distribuindo extensões, né, nessa estrutura capilar, né, para controlar o que vai ser filtrado. Então a gente consegue ver nessa figura aqui, né, bem mais representado aqui, né, a gente consegue ter uma ideia dessa complexidade, né, dessa relação então dos capilares fenestrados que a gente tem aí, dos podócitos lá no glomérulo, né? E entre, né, essas estruturas a gente observa a membrana basal, que nesse esquema aqui está representado em vermelhinho, né? Aqui figuras de microscopia eletrônica para que vocês vejam que o que eu estou falando é verdade, né? Tem fotos, né, comprovando, né, o crime, não é isso? Olha lá, tá lá. Então a gente vê realmente, olha, dentro do capilar glomerular, olha lá que bonitona a hemácia, parece uma hemácia ali, né? Acho que é alguma coisa do tipo. A gente vê ali, né, os podócitos fora, emitindo aqui, né, os pezinhos aqui deles, entre aspas, né? E aqui a gente consegue ver em maior aumento nessa figura aqui, né, toda essa estrutura aí, onde a gente tem aqui a membrana basal, aqui a gente tem o endotélio, as fenestras aqui do endotélio, e aqui a gente tem do lado de fora os podócitos, né, também com as fendas.
E isso, então, a gente consegue entender que tem, então, é como se fosse uma peneira, né? Esses capilares glomerulares, eles permitem a passagem de líquido, de íons, né? E de moléculas pequenas. Mas aí a gente entende que moléculas grandes não vão passar, porque essas fendas são muito pequenininhas, né? E no meio dessa história toda, né, a gente também tem a célula mesangial, né? A célula mesangial, ela vai estar no meio de tudo isso aí, né? Dando suporte, né, para né, os capilares aí glomerulares, né? Então aqui mais uma vez, né, uma figura esquemática, aqui uma fotografia, né, uma micrografia eletrônica e aqui o corte histológico, então, onde a gente consegue entender aí a complexidade então dessas estruturas. Aqui mais um esqueminha, né, ilustrando toda essa questão que a gente falou do sangue, chegando pela artéria eferente, vai passando aqui pelos capilares glomerulares e sai totalmente filtrado, né? E esse sangue que sai totalmente filtrado, ele vai, através do mecanismo aí contracorrente, né, passar, né, então aí por todo o sistema tubular, né? Muito bem. Aqui mostrando, né, aquele esquema, né, da peneirinha que nós falamos. Nós temos então a célula endotelial, o capilar totalmente fenestrado. Nós temos a membrana basal, né, que nada mais é do que uma membrana de filtração. E nós temos podócitos aqui gerando essas fendas de filtração, né. Mais uma vez aqui nessa figura, né, ilustrando então essas estruturas aí, né. A gente tem aqui, né, dentro do capilar glomerular as hemácias e outras células, né? Nós temos ali então, né, a fina membrana, né? Quando vê de longe a gente vê que é muito pequenininho mesmo isso, né? Mais uma figura ilustrando aqui dentro de um capilar, né, uma hemácia e aqui um leucócito, né? Olha que bacana, né? Então a gente entende que essas estruturas jamais devem passar, né? E aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Presença de células leucócitos na urina ou de hemácias na urina são alterações, né, do exame de urina, porque a gente não espera a presença dessas células lá, né? Bem, e o nosso sistema tubular, ele é constituído aí basicamente pelo túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, né? Sistema tubular então filtrado das alças glomerulares, que ele é recebido na cápsula de Bowman, é processado e elaborado nesses túbulos, vai alcançando aí o cálice renal com urina. Aqui a gente vê, né, um túbulo contorcido proximal, são células, né, altamente diferenciadas para reabsorção. A gente vê ali a orla em escova destacada ali na figura, né? Então aqui nesse esquema mostrando ricamente citoplasma rico, né, em mitocôndrias, e a gente percebe, né, que existe então uma diferença histológica nas diversas regiões aí do túbulo, né? Então no túbulo contorcido proximal seria essa célula que é mais rica nessa orla em escova, e a gente vê que isso vai mudando, né, bastante, né, ao longo dos segmentos aí dos túbulos, né? Agora, uma coisa que é muito importante, né, esse conceito da intensidade da excreção urinária, né? Ele vai ser o que você filtra, menos o que você reabsorve, mais o que você secreta. Ou seja, lá na urina final, o que gerou ela? O que você filtrou. Só que daquilo que você filtrou, uma parte você reabsorveu. E tem coisas que o rim pode secretar ativamente. É uma coisa que parece meio lógica, mas qual que é a importância de a gente falar sobre isso?
Porque se você tem uma substância que ela é filtrada, tá? Então a creatinina, por exemplo, ela é filtrada, mas ela não é reabsorvida e praticamente ela não é secretada, eu consigo dizer para vocês que a excreção urinária dela é igual à filtração. Então, de maneira que ela é uma das melhores substâncias para a gente estimar a taxa de filtração glomerular. Porque tudo que eu tiver na urina de creatinina, basicamente foi tudo que eu filtrei, né? E se eu sei o quanto eu estou filtrando por dia, eu consigo imaginar, né, essa função do rim, que a gente sabe que tem que ser em torno de 180 litros por dia, não é isso? Então ela é, até hoje, né, é uma das substâncias que a gente mais avalia aí para estimar a função renal, tá certo? Por conta disso. Agora, vamos imaginar, uma substância ela é filtrada, mas ela é parcialmente reabsorvida, né, como se a gente pegar aqui sódio ou bicarbonato, ou seja, ela é filtrada, mas ela também é reabsorvida e ela não é secretada, né? Então quer dizer que a excreção dela, né, é óbvio, se você o que você filtrou tirar o que você reabsorveu, quer dizer que a excreção vai ser menor do que você filtra. Vocês estão vendo? Então isso aí parece uma coisa meio óbvia, né, de ficar falando, mas é para a gente entender, né, essas relações. Depois nós temos aqui, ó, se a substância é filtrada, ela não é excretada e é totalmente reabsorvida, a excreção é nula. Então, olha lá, se a gente pegar, por exemplo, glicose, ela é filtrada, mas ela é totalmente reabsorvida e ela não é secretada, como a filtração vai ser igual ao que eu reabsorvo, ou seja, é zero, ou seja, eu não devo ver glicose na urina, né? Então, a gente vai entendendo essas relações aí. E se ela é filtrada, mas não é reabsorvida e ainda ela é secretada, quer dizer que o que eu tiver lá na urina, né, o que eu tiver de excreção urinária vai ser maior que a filtração, né? Então a excreção vai ser maior que a filtração. Como exemplo, aí nós temos o potássio, né? Justamente lá pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que estimula a reabsorção de sódio no túbulo distal e a secreção de potássio. Túbulo proximal vai reabsorver a maior parte da substância do filtrado, 100% dos aminoácidos e da glicose, 90% do bicarbonato e 65% da água, do sódio, do cloreto e do potássio. Na alça de Henle, descendente, nós vamos ter basicamente absorção de água, porque nós estamos descendo para aquela medula que é hiperosmolar, né? E isso vai fazer com que muito líquido seja reabsorvido. E na ascendente vai ser reabsorvido 25% do cloreto e do sódio. No túbulo distal vai ter ainda pouco mais de reabsorção de água e de 5% do sódio. E ali vai secretar potássio e hidrogênio. E secreção de hidrogênio poderá, né, acidificar a urina. E aí vai ser a região aí de controle fino, né? Que aí, né, você pode ter variar a sua diurese aí de 500 ml a 3.000 ml por dia, né? Então quem vai regular, né, que parece um volume grande, mas se você for parar para pensar, o que são 3 litros de urina perto de 180 litros de filtrado por dia, né? 3 litros de urina por dia é muito pouco, né? Então, é a eficiência do sistema, né? E esse controle fino, né, vai ser feito aí no túbulo distal. E vai conduzir, né, o túbulo distal conduzir para a excreção o que não foi reabsorvido. Então, água em excesso, a ureia, creatinina, fosfato e nitrato, vai tudo embora. Vai responder à ação de hormônios reguladores do equilíbrio hidroeletrolítrico, aí a gente tem a aldosterona, tá? Principalmente para a reabsorção de sódio, secreção de potássio e hidrogênio, e também é o sítio de ação do hormônio antidiurético, conhecido aí como ADH ou vasopressina, que vai expressar a aquaporina, né, nesse túbulo e fazer com que absorva a água livre, né? Então, numa situação de desidratação, o seu ADH ele vai estar, né, aumentando aí a reabsorção, né, de água.
E aí, né, uma curiosidade, né? Por isso que quando a gente bebe, a gente urina bastante, né? Porque a cerveja ela é diurética. Bom, se você beber bastante cerveja, você já tem bastante líquido da cerveja. Mas o álcool, né, ele vai inibir aí, né, a secreção, ação do ADH. E aí você vai, por isso que você acaba aumentando aí a diurese, né? Porque você interfere aí com o ADH, né? O álcool vai atrapalhar esse mecanismo, né? Por isso, sabidamente, quem bebe urina muito. Então, né, gente, aqui o esqueminha, falando tudo de novo que eu já falei, né, anteriormente. Túbulo proximal aí, reabsorvendo aí 100% da glicose, aminoácidos e vitaminas, e grande parte do sódio, do cloro e da água, né? Aqui mostrando para vocês também, né, a região da medula renal, né? A medula renal, ela é uma região que é o quê? Que ela é hipertônica, né? Então ela facilita aí a reabsorção, né, de água, né, e concentração da urina, né? Porque ela vai acabar puxando pro parênquima, né, medular, o líquido que está dentro da alça de Henle. E aqui falando um pouquinho do aparelho justaglomerular, que a gente já tinha citado ali anteriormente. As células justaglomerulares mais a mácula densa vão formar esse aparelho justaglomerular, que é o que eu falei para vocês, é um meio de comunicação entre o fluido tubular e a arteríola aferente. E aí vai envolver um feedback aí de taxa filtração, feedback túbulo glomerular, né? Então, como é uma estrutura ali do túbulo distal que está próxima com a arteríola aferente, elas conseguem conversar. É como se elas conversassem. Aí fala, ó, tá vindo muita urina aí porque aqui tá vindo pouco sangue, né? Nossa, tá vindo pouco sangue, então precisa vir menos urina, porque senão vai desidratar. Olha, aqui tá vindo pouco urina, aqui tá vindo muito sangue. Opa, tem muito líquido circulante, vamos aumentar. Seria mais ou menos isso, né? É lógico que é muito mais complexo que isso, mas mais ou menos para a gente entender a função desse aparelho justaglomerular. É uma conversa ali, né? E então, né, essas células justaglomerulares vão estar envolvidas aí na produção da renina, né? Então, filtração glomerular, isso aqui a gente acho que já falou bastante. Vocês vejam, né, que 99% do volume filtrado ele é reabsorvido, ou seja, desses 180 litros por dia, né, só vai ficar 1 a 2 litros que não consegue reabsorver, né? E aí, falando um pouquinho na filtração glomerular, né, o que vai determinar? Isso é muito importante, né? O que vai regular essa taxa de tanto de volume que vai passar, né? Então, a gente tem a pressão hidrostática, que é muito importante, e isso pode ser controlado pelas arteríolas, né? Nós temos como controlar, né, o diâmetro aí de abertura dessas arteríolas, tanto aferente como eferente, né? E isso vai fazer com que você mantenha a sua taxa de filtração glomerular, que fica em torno de 80 a 120 ml por minuto, tá? Então, a arteríola aferente, que é aquela que chega, ela determina o fluxo sanguíneo, ou seja, se eu fizer uma vasoconstrição dela, né, eu impeço que vá muito sangue para o glomérulo. Então, por exemplo, em situações em que tem aumento de pressão arterial, ela pode fazer uma vasoconstrição para impedir que chegue um volume de sangue muito intenso ali e altere essa filtração glomerular. Por outro lado, se você tem queda da pressão arterial, ela vai tender a abrir mais para permitir a passagem desse sangue, né? E a arteríola eferente, que é a que está saindo, ela vai determinar a pressão dentro do glomérulo, né? Então, se ela fechar o calibre, o sangue vai ter mais dificuldade de sair do glomérulo para a artéria. Então, se aumenta a pressão lá e você vai aumentar o filtrado. Por outro lado, se ela abrir o calibre, isso vai facilitar a saída do sangue do glomérulo para a arteríola eferente e diminui a taxa de filtração. Então, de forma que a arteríola aferente e eferente, elas vão trabalhar em conjunto, né, para manter essa taxa de filtração glomerular.
Bom, isso já foi comentado, né, sobre o aparelho justa-glomerular, onde a gente tem o túbulo distal e a mácula densa, né? Nós temos aí, né, a produção de renina, quando você tem um baixo fluxo renal, que vai levar aí ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, a renina convertendo angiotensinogênio em angiotensina 1, a angiotensina 1 será convertida em angiotensina 2 e a angiotensina 2 vai atuar lá na adrenal, estimulando a secreção da aldosterona e que vai culminar com retenção de sódio e água nos túbulos distais, né? Em situações de baixo fluxo renal, a gente tem então vasoconstrição da arteríola eferente e vasodilatação da arteríola aferente. Então aqui ela abre, deixando entrar mais sangue no glomérulo, e aqui ela fecha, deixando menos sangue sair do glomérulo. Isso leva ao aumento da pressão intraglomerular e mantém a taxa de filtração glomerular, né? Então vocês vejam que elas trabalham em conjunto. De maneira que quando a gente tem uma queda da pressão arterial, por exemplo, você vai ter uma diminuição da pressão hidrostática glomerular, você diminui a sua filtração e vai diminuir o cloreto de sódio na mácula densa. Isso vai levar a uma menor reabsorção do cloreto no túbulo distal e vai levar a vasodilatação da arteríola aferente. E aqui, finalizando, eu vou deixar para vocês alguns links, também na descrição aqui do vídeo. Esse aqui é uma revisão de fisiologia renal, é muito bom esse vídeo. Esse aqui falando então dessa questão anatômica que a gente discutiu no início da aula. Este outro vídeo falando sobre a cistite pós-coito e as medidas de prevenção, é um vídeo aí com um urologista, é muito bacana. E para quem quiser saber mais sobre o exame de urina, que a gente acabou falando também no início da aula, vocês vejam a importância da interpretação do exame de urina, e aí, né, você conhecer, né, toda essa fisiologia renal para você poder olhar o exame de urina e interpretá-lo. Então aqui tem uma aula, essa aula já é um pouquinho mais longa, tem duração em torno de 1 hora, mas para quem tiver interesse é uma aula muito boa, tá certo? Então por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Hoje a aula foi talvez um pouco mais pesada, mais cansativa. A fisiologia renal é mais pesado mesmo. Mas se gostaram, deem o like, deixem seus comentários e se inscrevam aí no canal. Uma boa semana aí para vocês.